está no ar o Revista Lesp e a partir de agora a gente te convida para 1h30 de muita informação e debate sobre os temas que fazem parte do dia a dia de quem vive no estado de São Paulo. Hoje é dia da imigração japonesa, comunidade que ajudou a construir o estado de São Paulo como conhecemos hoje. Como São Paulo se tornou o maior centro da comunidade japonesa fora do Japão. A comunidade japonesa que influencia a arte, a gastronomia e o cotidiano dos brasileiros. Eles são muito didáticos, eles são pessoas bem orientadas, organizadas. E o legado dos imigrantes que ajudaram a construir o estado de São Paulo. São Paulo é o epicentro de relação econômica entre Japão e Brasil. Vamos nos aventurar pelo Japão presente aqui em São Paulo? Essa cultura é tão bonita, esse São Paulo que abraça todos, abraçou também os nossos japoneses. O Revista Lesp já desembarcou para essa viagem. Boa tarde, pessoal. Aliás, konnichiwa. Eu acho que eu falei certo, tá? Mas a gente vai falar muito sobre Japão hoje. Quando os primeiros 781 imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos em 1908, talvez ninguém imaginasse que aquela viagem mudaria para sempre a história do estado de São Paulo. Mais de um século depois, a influência japonesa está presente na agricultura, na educação, na cultura, na economia e até nas relações institucionais entre o estado de São Paulo e o Japão. E hoje, segundo a embaixada japonesa, são mais de 2 milhões de japoneses e descendentes vivendo no Brasil. Cerca de 1.300.000 aqui no estado de São Paulo. Para falar sobre identidade, memória e a força da cultura nipo-brasileira por meio da música, recebemos o cantor Joe Hirata, filho de imigrantes japoneses. Joe construiu uma carreira marcada pela união entre as tradições japonesas e a música brasileira. Recebemos também o advogado Vitor Shimabukuro. Ele é o diretor administrativo da Aliança Cultural Brasil-Japão, fundada em 1956. A instituição ajuda a preservar e difundir a cultura japonesa para novas gerações. E completando aqui o nosso sofá, recebemos Cláudio Kurita, diretor institucional da Japan House São Paulo, um dos principais centros de difusão da cultura japonesa contemporânea no mundo, com uma trajetória ligada ao turismo, à cultura e à comunidade Nikkei. Cláudio também atua como diretor da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Gente, sejam muito bem-vindos a esse programa tão especial. Boa tarde. Boa tarde. Konnichiwa? Konnichiwa. Eu falei certo? Exatamente. Ai, que bom, gente. Estava com medo de errar. E talvez eu erre muitos termos aqui, vocês já me perdoem, tá? Mas é muito bom falar sobre Japão. Eu adoro a cultura japonesa. Vou confessar, fui aquela criança que cresceu vendo anime, lendo mangá. Então, já fui por aí começando a entender um pouquinho dessa parte. Mas entender mesmo, vou entender hoje aqui com vocês. Joey, você que é super famoso aqui, famoso lá, virou um pouco desse símbolo dessa união, né, entre Brasil e Japão, pelo menos cultural. Me conta, o que significa ser um Nikkei? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui junto de vocês hoje, nesse dia tão especial, né, Vânia, que é o 118 anos da imigração japonesa. Eu sou nascido em Maringá, e lá na minha cidade tem uma comunidade japonesa muito forte. Uhum. E desde pequeno, eu cresci dentro da associação, né, que são os Kaikans, né? E meu pai fazia parte da diretoria do departamento de canto. Então, a cultura japonesa sempre foi muito ligada assim, à minha vida desde pequeno. E a gente vê hoje como, nesses 118 anos, como a nossa cultura hoje está muito integrada, né, hoje à sociedade brasileira. Então, a gente fica muito feliz nesse dia de 118 anos, a gente vê que a cada ano, né, a gente percebe, né, não só nas festividades que tem os matsuris, como na culinária, nas artes marciais, como você falou, o anime, né, como está enraizado e hoje faz parte da nossa vida, né. Quando era criança, adorava anime, hoje eu adoro culinária japonesa e aí vai permeando muito a nossa cultura, a nossa vida, né, é uma união de fato. E você lá em Maringá, como foi a sua vida, a sua relação no início aqui, né, como brasileiro?
começou já a aprender japonês dentro de casa? Logo com os 8 anos de idade, eu comecei a cantar músicas japonesas, né? Meu pai era diretor do departamento de canto e como meu pai era muito ligado à cultura japonesa, então eu comecei cantando só música japonesa. E na escola eu já fazia aula de japonês também, fazia o Nihongaku, né? E desde pequeno eu participava nos concursos, né? Eu fui tricampeão brasileiro da canção japonesa. Aos 12 anos? Eu fui tricampeão, assim, eu fui bicampeão com 10 anos eu já fui bicampeão, né, brasileiro. E depois eu fui tricampeão depois na juventude, né? Ah, tá. Já em outra categoria, que é a categoria pop que a gente falava, né? Que era uma categoria mais dançante, que era mais para jovens. Mas eu sempre tive o sonho de ser cantor. E aqui na escola eu sempre era chamado de japonês. Então, eu sempre achei que meu sonho era lá no Japão. Então, na época, aqui em São Paulo, né, tinha o programa Imagens do Japão, que era um programa muito tradicional, e tinha um programa muito importante, que é o Kohaku Tagasen, que acontecia todo final do ano. Então, todas as vezes que eu vinha para São Paulo passar o Ano Novo aqui, lá em Maringá não passava, então eu vinha para cá, a primeira coisa que eu fazia era ficar sentado na frente da TV assistindo aquela TV, aquele programa. E eu via aquele, como é que fala, o teatro, né? Maravilhoso, aqueles cantores cantando, e eu sentava assim na frente e ficava olhando aquela imagem, e eu ficava olhando aqui e falando, sempre pensando comigo assim, um dia eu quero cantar nesse palco aí, né? E eu fiquei alimentando isso, né? Então, por isso que eu sempre achei que meu sonho era no Japão. E deu certo, né? E depois que eu fui para lá, né, foi em 1988, me formei em análise de sistemas, eu tive a oportunidade, né, de ir para o Japão para tentar minha carreira lá no Japão. E foi chegando lá que eu descobri a minha verdadeira identidade. Qual é? Que eu sou neto de japoneses, com muito orgulho, porém nascido no Brasil. E eu sou um brasileiro. Aqui lhe chamavam apenas de japonês, lá você descobriu ser brasileiro. Porque lá, em nenhum momento, eu era chamado de japonês. Eu sempre era chamado de Nikkei Bradirudin, que falava, né? Que era o descendente japonês brasileiro. Mas eles não me chamavam de japonês, né? E isso meio que permeou até hoje a tua vida, né? Essa união Brasil-Japão, isso está em você, está na sua carreira? Tá, assim, desde da época que eu participava nos concursos, né, aqui no Brasil, tanto no Brasil, quando eu cheguei no Japão também eu participei dos concursos, aí depois eu tive a oportunidade, né, de participar de um grande concurso lá no Japão, né, e nessa carreira que eu venho fazendo é justamente isso. Hoje eu tenho transitado, né, entre Brasil e Japão, todos os anos eu vou para lá, participo do Brazilian Day, das festividades. Esse ano, inclusive esse ano em outubro, eu vou estar participando do encontro mundial dos Nikkeis, que é o Kaigai Nikkeijin, que é o encontro de toda a comunidade Nikkei lá no Japão, a convite do governo japonês. E no Brasil, eu tenho tentado cantar as músicas brasileiras, que eu gosto de músicas sertanejas, que eu sou crescido em Maringá, né? E na música sertaneja eu integrei os instrumentos japoneses, né? Então, eu coloquei os tambores japoneses, o shamisen, o shakuhachi, mostrando que a música hoje, ela justamente é uma linguagem universal que une as duas culturas. É uma linguagem que une todo mundo e às vezes é uma música que a gente mesmo assim, mesmo sem entender, a gente só consegue curtir, né? Então a música ela une muito. Vitor, você é bisneto de japoneses, não é isso? Isso. E para você foi essa mesma percepção que o Joey teve? É uma percepção bem parecida. Lá você é brasileiro, aqui não? Como foi para você? Quando eu vou ao Japão é fácil, eu não aparento, não tenho a fisionomia asiática, então lá eu sempre vou ser estrangeiro, né? Aqui no Brasil, na minha infância, acho que talvez os coleguinhas, por saberem o sobrenome, etc., sempre me referiram como japonês, mas também eu sempre fui bem aceito como eu sou brasileiro, né? E eu tenho uma face mais ocidental do que asiática, então para mim sempre foi tranquilo esse convívio aqui no país e nunca tive dificuldade nem preconceito, até porque eu acho que a cultura japonesa é muito aceita aqui no país, né? Com certeza. Em tudo, a culinária principalmente, a música,
o mangá, até o próprio idioma. Muitos brasileiros, eu tenho muitos colegas de profissão que não são asiáticos, são brasileiros e falam fluente, né? Advogados que trabalham para empresas japonesas e sabem o idioma muito melhor do que eu mesmo. Inveja. Né? Eu também tenho um pouquinho de inveja sobre isso. Inclusive, fala mais o que é a aliança Brasil-Japão, né? Porque, querendo ou não, mesmo tendo uma face mais ocidental, como você disse, essa aliança Brasil-Japão que também leva a tua carreira, a tua vida. Isso, a Aliança Cultural Brasil-Japão é uma instituição de disseminação cultural da cultura japonesa, né? Ela foi fundada no dia 17 de novembro de 56, esse ano completamos, portanto, 70 anos de história, né? Acredito que sermos a maior instituição de ensino da língua japonesa. Durante esses quase 70 anos, devemos ter formado mais de 5.000 alunos, né, na língua japonesa. Meus avós, meus tios-avós, alguns primos chegaram a estudar, né, na Aliança. E a Aliança em si é uma instituição do terceiro setor, né? A direção dela é completamente voluntariada, né? Como muitas instituições Nikkeis, né? Apesar de ter funcionários, etc., a administração é feita basicamente por voluntários eleitos e estamos aí para disseminar o que temos, né, de importante no Japão, como a língua, ikebana, shodo, cultura, música. Temos até aula de mangá agora lá, né? Modernizamos um pouquinho e estamos aprimorando. Sensacional. E aí também dá uma difundida para as novas gerações, né, Vitor? As novas gerações. A gente vai falar muito disso ainda. Cláudio, acho que é impossível não passar pelo coração de São Paulo, ali pela Avenida Paulista, não ver aquele lugar lindo, ali a Japan House. Me conta mais da Japan House e como ela é uma das responsáveis também, né, por manter viva essa cultura japonesa. Mas me fala também da tua história, por favor. Não, obrigado. Quero agradecer, né, o convite, né, para esse programa da revista Lesp e dividir o sofá com dois grandes amigos, né, o Joey, né, que é um ícone, né, nosso artista da comunidade, ele está presente no Brasil e no Japão também, o Vitor também, que é um grande parceiro na parte de entidades, né, então a gente participa de várias entidades, estamos sempre cruzando nos eventos, então para mim é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho, né, de realmente, né, Japan House. Ela é uma instituição que estamos, né, na Avenida Paulista, essa grande avenida que abriga, né, nós vamos completar este ano completamos 9 anos, ano que vem estamos indo para o nosso 10º ano, né, a gente não é tão, né, antigo igual a Aliança, esperamos chegar, né, nesses 70 anos, mas temos um trabalho muito bonito lá, né, nesses quase 10 anos, e a gente tem, né, um prédio icônico, né, que hoje a gente fica muito feliz que dentro das várias instituições que a gente tem na Paulista, o próprio MASP, Fiesp, né, Instituto Moreira Salles, o SESC, a gente está inserido dentro desse corredor cultural, né, como, né, para quem vem, né, do Paraíso, a gente já é a primeira, né, o primeiro centro cultural, né, nós somos uma instituição que nós temos mais 2 casas, né, em Londres e em Los Angeles, somos um projeto global, né, então para mostrar um pouco desse Japão contemporâneo, Japão dos dias de hoje. Eu imagino que nós temos, né, a própria Aliança, nós temos o Bunkyo, né, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, que já estão há muito tempo aqui e que falam muito da imigração, falam muito do legado, né, dos pioneiros, e nós somos talvez uma continuação, né? Então mostrar um pouco, né, para os próprios descendentes um pouco do que está acontecendo hoje, né, no Japão. Então a nossa instituição tem esse papel, né, bastante importante, né, hoje na vida já do paulistano, né, do paulista. Então todo mundo, a gente tem uma visitação muito grande, isso dá uma satisfação muito grande que as pessoas estão muito interessadas em conhecer esse Japão, né? Nossa, eu fui várias vezes já para Japan House, eu acho lindo toda vida que eu vou lá, é um outro mundo porque sempre tem exposições novas. Vamos falar mais sobre as exposições que estão agora, mas antes, gente, excepcionalmente a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já, mas é tão rapidinho, gente, fica aí com a gente, tá? Porque tem muita conversa boa hoje. Oi, vem chegando, seja muito bem-vindo, você que está com a gente a partir de agora
pela TV, estávamos pelo YouTube, agora você também na TV acompanhando a gente. Estamos falando hoje sobre o Dia da Imigração Japonesa. São 118 anos que os japoneses, os imigrantes, os primeiros, aportaram ali no Porto de Santos, e a gente está com convidados especialíssimos. Então, para você que está chegando agora com a gente na TV, Joe Hirata, cantor, um ícone da cultura brasileira e japonesa, né? Também o Victor Shimabukuro, que é da Aliança Cultural Brasil-Japão, e o Cláudio Kurita, que também é diretor institucional da Japan House. A gente já estava conversando muito sobre isso, mas queria até explicar para o pessoal, porque o dia de hoje é comemorado por conta de uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dá uma olhada aí nessa lei, gente. É a lei número 2.372, e essa lei é antiga, viu? De 1980, de autoria do governo de São Paulo. Ela celebra a chegada da imigração japonesa aqui no Brasil, e a lei instituiu oficialmente o Dia da Imigração Japonesa, celebrado anualmente hoje, dia 18 de junho, data que marca a chegada do navio Kassato Maru ao Brasil em 1908. A legislação é voltada à comunidade e cultura japonesa e é estruturada em torno de datas cívicas, acordos diplomáticos e patrimônios históricos. Queria aproveitar, inclusive, gente, porque por causa desse dia tão especial, né, dessa semana toda em que a gente celebra a imigração japonesa, a gente teve aqui na Lesp uma exposição, está acontecendo aqui, celebrando esses 118 anos da chegada dos primeiros japoneses em terra brasileira. A riqueza cultural japonesa ganha espaço no Brasil na exposição que aproxima dois países completamente diferentes, mas unidos por laços cada vez mais fortes. É um aprendizado muito grande a cultura japonesa, a questão do meio ambiente e outras questões, acho muito bacana. A chegada do navio Kassato Maru ao porto da cidade de Santos, em São Paulo, em 18 de junho de 1908, marcou o início da imigração japonesa no Brasil. Mais de um século depois, a contribuição dos imigrantes e seus descendentes segue presente na nossa cultura e economia. Nós temos hoje o Brasil como o maior polo cultural e colonial do Japão, fora do Japão. E isso só cresce, essa cultura é tão bonita, esse São Paulo que abraça todos, abraçou também os nossos japoneses. Mais do que uma mostra cultural, a gente tem um banho de imersão no mundo japonês e como ele agrega valor, uma colônia que agrega muito caráter, que fala com propriedade muito grande sobre responsabilidade, a harmonia entre a natureza e a tecnologia. A Mostra Japão e Brasil, tradição que atravessa o tempo, trouxe para a Lesp objetos que ajudam a contar a trajetória de uma das mais importantes correntes migratórias da história do país. Entre os destaques estão maquetes de castelos, templos e santuários históricos, além de peças ligadas às artes tradicionais japonesas. Quem visita a exposição faz uma verdadeira viagem pela cultura japonesa. Cada peça apresentada aqui carrega um significado especial e ajuda a entender como tradições milenares conseguiram atravessar gerações e chegar até os dias atuais, mantendo viva a conexão entre o Japão e o nosso Brasil. São coisas que tá ficando no passado, né? E isso aí não é questão de religião, é uma cultura que tem que ser passada de gerações em gerações, né? Eu admiro muito isso, né? Não são maquetes, e sim uma história por tudo isso. São décadas, né? Centenas de anos as pessoas fazendo. Você vê que isso aí são coisas que hoje, se for para reproduzir, não tem como, né? Raramente você vê uma situação assim. Um dos itens que mais chama a atenção é o shikake, traje usado em grandes cerimônias, conhecido pela riqueza dos detalhes e pela sofisticação. É como se fosse um vestido de noiva aqui no Brasil. A exposição também apresenta crenças e costumes tradicionais japoneses e um espaço dedicado ao horóscopo oriental. Alguns animais são sagrados e representam sorte e prosperidade. Ao visitar a exposição, o público percebe que a verdadeira riqueza vai além das peças expostas. Está nos valores que elas representam. Reforçam a importância da cultura
como ponte entre nações. Eles são muito didáticos, eles são pessoas bem orientadas, organizadas. Eu creio que se tivesse 60% do que os japoneses representam, em questão de cultura, meio ambiente, o Brasil hoje seria um país muito diferente. Linda demais essa exposição, como são lindas todas que eu já vi na Japan House. Me conta, Cláudio, o que é que está lá na Japan House nesse momento? O que é que a gente pode ver? Bom, para quem quiser visitar, né, nós temos 2 exposições vigentes, então é bem interessante que a casa, né, ela, além das exposições, a gente tem muitas coisas como restaurante, café, né, nosso espaço literário, mas essas 2 exposições que elas estão vigentes, uma a gente fala sobre marcenaria, carpintaria tradicional japonesa, que a gente fala sobre os encaixes, então é bem interessante. Né? É um mundo onde as pessoas, as famílias, o pessoal que visita pode ter uma interação com peças de madeira, vão ver como que foram construídas os templos, os castelos. Temos até algumas imagens aí do interior da Japan House nesse momento. E o que está passando agora é a nossa mais nova exposição, então é novíssima. A gente fala sobre o Shiro, né? sobre a cor branca. Agora, desculpa, está passando aqui Gumi, que você acabou de falar dos encaixes, né? É bem interessante, porque as pessoas ficam encantadas, né, de como que as construções como pontes, castelos, templos foram feitas, né, totalmente através dos encaixes, né? Então, e a Shiro, que é da cor branca, aquela que a gente viu, que coisa linda. É lindo e surpreendente, porque muitas vezes como que de um tema, né, uma cor, a gente conseguiu extrair, né, montar uma exposição tão bonita, né, falando de várias nuances, né, da cor branca e vários pontos interessantes. Né, por exemplo, neve, o que mais? A gente fala sobre neve, sobre o sal, né, a gente tem sobre o papel washi, né, a gente também fala sobre a seda. Então são vários elementos brancos dentro da cultura japonesa, e a gente mostra lá, e é uma exposição que tem emocionado muitas pessoas, porque eu falo que é uma exposição poética, você tem que ir lá com uma visão diferente da Kigumi, que eu acho que é um pouco mais técnica, que mostra técnica, que mostra essa coisa do encaixe. Você vê no Shiro uma coisa mais, onde eu vejo muitas pessoas se emocionando, falando, nossa, como que de um tema, né, cor branca, a gente ia se surpreender tanto, né? Então fica esse convite, né, para todo mundo nos visitar. Lindíssima. Essas 2 aí, eu ainda não vi, mas com certeza eu vou visitar também. A gente está te esperando lá para... Ah, não, pode esperar, porque eu tô sempre, eu realmente estou sempre lá. Vou fazer uma visita guiada para você. Só a questão, quando a gente estava falando sobre a aliança, né, Vitor? A gente falou muito sobre trazer essa cultura também para as novas gerações. Como é que vocês conseguem isso? Por exemplo, uma exposição belíssima como essa, que ele acabou de mostrar, também é um apelo visual que atrai antigas, mais experientes e novas gerações. E como é que vocês têm feito? Na aliança... a gente tem bastante procura por jovens na aliança, principalmente pessoas interessadas em aprender a questão da cultura japonesa, mangá, né, o próprio ikebana, né? Então a maioria dos alunos lá estão abaixo dos 18 anos, são jovens. Não se limitando a só os jovens, também oferecemos cursos a pessoas da terceira idade e... profissionais que precisam aprender a língua japonesa. Né, a maior parte é o pessoal que... essa galera mais nova mesmo? A maior parte é a galera mais nova. Que se interessa? Que se interessa. O que explica isso? Dá para explicar? O interesse na cultura japonesa, né? Ver lá os videozinhos na televisão, etc. E quer se aproximar da questão da culinária, da língua mesmo, né? Do idioma. Entender a questão cultural mesmo, né? Do Japão. E, Joy, você que está sempre nessa ponte aqui, Brasil, Japão, cá, lá, a gente que eu nunca fui ao Japão, tem a oportunidade de ver o Japão aqui dentro do estado de São Paulo, na Japan House, um pouquinho na Aliança. Quando você vai para lá, eu acho que você que teve essa experiência também de ser brasileiro por muito tempo aqui e chegar lá, é tudo isso mesmo? Foi para você? Olha... Quando eu fui a primeira vez para o Japão foi na década de 80, né? Foi um pouquinho antes da ida do boom dos brasileiros ir trabalhar em fábrica. Eu cheguei em 88 lá.
Quando eu cheguei no Japão, naquela época, quando eu cheguei, eu encontrei um Japão assim bastante diferente do que é hoje, né? Nas últimas décadas eu percebi uma mudança. Naquela época o Japão estava numa fase assim que estava muito próspera, né? Principalmente economicamente, né? Nessa época eu trabalhei, eu tive também a oportunidade de trabalhar como desenhista projetista. Eu era engenheiro mecânico, lá trabalhei em fábrica, né? Entrei como fábrica, mas fui engenheiro mecânico. Que não tem nada a ver com a música, nada com a cultura, a ver com a música, com o que você representa até hoje. E lá, e assim, quando eu trabalhava, né, no escritório, eu cantava, né? Cantava junto com o pessoal. E lá era bem interessante que na época eu fazia os projetos internacionais e eu mandava os projetos para a Coreia do Sul. E naquela época ainda a Coreia do Sul não era esse polo econômico que é hoje, né? E depois disso, né, a Coreia, né, que ela acabou importando, né, essa tecnologia japonesa e foi mudando. Mas o que eu percebi nesse tempo, né, que o Japão, né, o que mudou muito, principalmente essa questão em relação aos estrangeiros, no meu caso que eu vivi lá. Como os brasileiros eram tratados na época e como são tratados hoje. Né? Na época, quando a gente chegou, houve um preconceito muito grande com a nossa chegada, né? Da mão de obra, de trabalhar, de estar também entrando, disputando, né? Trabalho com a mão de obra japonesa. Mas ao decorrer do tempo, a comunidade brasileira lá começou a se provar que é uma comunidade que a gente carrega as culturas japonesas, né? A gente aprende. Então, tanto que na música eu queria mostrar justamente para os japoneses. Eu falei, olha, eu sou brasileiro, né? Vocês me chamam de estrangeiro, brasileiro, mas eu, desde pequeno, eu cultivo a cultura japonesa, que é a música, né? Então, quando eu participei nos concursos lá no Japão, a oportunidade que eu tive é justamente de mostrar esse lado, né? Porque teve uma fase difícil para os brasileiros que trabalham lá, de você entrar no departamento e você ser anunciado, que entrou um brasileiro, tomem cuidado. Nossa! Então, teve esse momento, teve essa fase. E isso, que bom, mudou. Mudou muito demais. É que hoje nós temos vários empresários, a comunidade brasileira lá hoje é muito bem estruturada, né? Então, tem vários empresários que são muito bem sucedidos dentro da sociedade japonesa. Né? Inclusive, Joey, a gente está falando muito, falamos com vocês agora de como estamos vendo, né, essa união entre Brasil e Japão agora, mas queria conversar um pouco mais também como foi a questão da imigração. Eu vou trazer uma outra pessoa muito importante para a nossa conversa, porque as entidades da comunidade japonesa sempre tiveram um papel fundamental na preservação da cultura, das tradições e da memória dos pioneiros. E para falar sobre esse legado, sobre a importância do Bunkyo, uma das principais instituições nipo-brasileiras do país, nós conversamos agora ao vivo com Washington Hirano. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Oi, Washington, seja muito bem-vindo ao Revista Lesp. Boa tarde. Boa tarde e um grande abraço para todos os amigos aí presentes na entrevista. Todo mundo amigo, né? Washington, me explica melhor, por favor. Inclusive, você está aqui no nosso sofá, aparecendo junto com todos os seus amigos reunidos. Me conta como foi a criação mesmo do Bunkyo. Eu espero ter falado certo, tá, gente? E a importância também das entidades na construção, principalmente na manutenção, na verdade, né, dessa memória da imigração japonesa aqui. Por favor. Sim, o Bunkyo, assim como as grandes entidades da comunidade japonesa no Brasil, se formaram no pós-guerra. Era um momento em que os japoneses perceberam que não iriam retornar para o Japão e teriam que estabelecer aqui no Brasil. O Bunkyo, ele é um ponto da união no pós-guerra, um período muito conturbado para os japoneses que estavam aqui no Brasil, e o Bunkyo representa essa união. E como foi que os primeiros japoneses se organizaram aqui, falando mais desse início da imigração, Washington, aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo? A imigração japonesa no Brasil, ela era um convênio entre o estado de São Paulo e o governo japonês. Por isso que o estado de São Paulo abriga a maioria dos japoneses e descendentes.
no início da formação das comunidades, diferentemente que nós conhecemos da tradição portuguesa ou espanhola, onde as comunidades se formavam em volta de uma igreja. Dali se surgiam o vilarejo e o centro da cidade. No caso das comunidades japonesas, eram em torno de escolas. Eram formadas escolas e que, para se viver próxima dessa escola, se formaram os primeiros vilarejos. Daí a ênfase que os orientais, no geral, dão à educação. E o Museu Histórico também da imigração japonesa, né, Austin? Ele preserva essa história. Me conta, o visitante, quando for ao museu, a gente está vendo umas imagens, inclusive, de um tour pelo museu. O que é que a gente pode encontrar ao percorrer o acervo? No museu, conta toda a história da imigração japonesa no Brasil, desde a chegada, os pioneiros, o período da guerra e o que aconteceu no pós-guerra até o dia de hoje. É muito interessante, por exemplo, foi mostrado a imagem da casa de uma réplica de uma casa de pioneiros. Ele é muito emocionante para quem viveu essa época ou saber como era a vida dos antepassados. Que legal, quero muito conhecer, Austin. Inclusive, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Lesp. Com certeza enriqueceu muito aqui para a gente entender um pouco mais sobre essa história que é tão... a gente admira tanto. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Gente, se o Japão pulsa em São Paulo, ele pulsa com mais força, diria eu. Tá, a gente falou do museu, da Japan House, mas, gente, o bairro da Liberdade, hein, no centro da capital paulista, que é conhecido pela cultura oriental presente nas ruas, no comércio, na arte. E é para lá que a gente vai ao vivo agora com Vinícius Weiner. Oi, Vinícius, me conta, adoro essas ruas, acho lindo, adoro tudo por aí. Conta o que é que você vai mostrar para a gente hoje. Oi, eu acho que a gente perdeu o sinal com o Vinícius, infelizmente, gente. Ele tá ali no meio de uma das ruas da Liberdade e a gente vê, eu disse que eu acho lindo porque aqueles... Opa, a gente tá ouvindo o Vinícius? Oi, Vinícius. Ai, que coisa boa. Tava contando para eles que eu você, Vânia. Que bom. Tava contando para eles que eu adoro essas ruas. O que você vai mostrar pra gente hoje? Bom, boa tarde novamente para você, para todo mundo. Eu estava falando que eu vou mostrar aqui principalmente a cultura desse local. A gente está aqui na rua Galvão Bueno, que é a principal rua de comércio, de grande movimento. Quem passa aqui pela Liberdade, principalmente aos finais de semana, Vânia. Deixa eu sair da frente aqui para quem está em casa. A gente está numa quinta-feira, um dia muito frio em São Paulo, mas olha só, a rua Galvão Bueno lotada. Aqui a presença da forte migração asiática, principalmente japonesa, transformou esse bairro ao longo de décadas um verdadeiro polo cultural e turístico também, que é repleto de tradições, tem gastronomia, elementos marcantes, como as lanternas que a gente vai mostrar agora. Quem não gosta de ver e fazer aquela foto aqui, registrar esse espaço aqui na Liberdade, que vai muito além da questão cultural. Ela também é um importante centro econômico aqui do centro paulistano, que movimenta diariamente, sabe quanto? São milhares de pessoas que passam por aqui. E para a gente entender como essa mistura desse encontro cultural e como o comércio impulsiona, nós vamos conversar agora com o seu Kiyoshi Hashimoto, ele que é diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo, que também fica aqui no bairro atrás, já já eu vou mostrar. Não é, seu Kiyoshi? Boa tarde, obrigado por ter atendido nossa equipe. Muito boa tarde para todos. É uma honra estar falando de um bairro do Oriental, que é um pouco da minha cultura. Hoje o bairro não era japonês, mas hoje é um oriental. Tem um chinês, coreano, taiwanês. Então é uma mista de todo o bairro oriental, né? E olha, Vânia, se tem uma pessoa que entende de como isso tudo aqui foi criado, por que o bairro da Liberdade é tudo isso hoje, é seu Kiyoshi. O senhor está aqui desde o início, né? Eu estou praticamente, participei minha juventude aqui no bairro, né? Então, no tempo que eu participava aqui, não tinha esses Suzurans, essas luminárias japonesas, nem o Tori, que é o Portal da Felicidade, né?
E hoje, por que esse bairro ele representa tanto a cultura de vocês e por que é uma paixão de todo mundo que passa por São Paulo e dos próprios paulistas? Isso começou com o Ikezaki e o Mizumoto, que começou a fazer a festividade cultural japonesa. Inclusive agora no dia 5 e 6 de julho, vamos ter o Tanabata Matsuri. Tanabata Matsuri tem um arco de bambu, onde o pessoal coloca o Suzuran, que é um pedido para os céus. E depois eles recolhem esse papeleta e queima. Faz uma cerimônia budista, queima, e essa queima, o vapor vai lá para o céu para atender esses pedidos. Agora, seu Kiyoshi, eu fiquei sabendo de uma novidade, viu, Vani? Em primeira mão aí para o Revista. Vamos virar aqui a câmera, a gente sabe que tem sol, tem sombra, mas vou pedir licença porque tem muita gente chegando também aqui, é uma multidão. Essa rua, a Galvão Bueno, que é a principal, está sempre lotada, né, final de semana. Mas eu soube que está chegando uma possível construção que pode mudar tudo isso aqui para melhor. Queria que o senhor falasse sobre isso. Vai unir as 3 pontes, fazer um bulevar e vai ser uma parte de comércio, fazer a parte cultural. Então vai ser um potencial muito grande para o bairro, né? O bulevar vai ser construído exatamente aqui na rua? Isso, não, vai unir essas pontes, fazer uma plataforma nessas pontes aqui, nessas 3 pontes, unir. Porque para quem não conhece, gente, que na rua Galvão Bueno tem realmente uma passarela e isso seria a união de tudo isso por aqui. Iria facilitar, por exemplo, o quê? Vai ter vários comércios, vai ter um segmento maior de comércio, de toda a origem, não só esses camelôs vai estar nessa praça, tudo vai ser uma coisa muito boa. Ou seja, uma novidade, viu, Vanif, aí para vocês do Revista. Agora, se tem um lugar que eu gosto daqui, tá, seu Kiyoshi? É isso aqui, ó, Jardim Oriental. Vamos mostrar esse portal, porque no meio dessa muvuca toda, para você que está assistindo a gente e que é de outro estado e não conhece ainda a rua, você está aqui no meio dessa multidão. Aí, de repente, seu Kiyoshi, a gente quer fugir dessa multidão toda, já fizemos a compra, deu aquela fome, porque a cultura oriental tem muita comida boa. Muita comida boa. Não só japonesa, mas tem comida coreana, tem churrasco coreano, tem comida taiwanês, tem vários tipos de comida. Então vamos passear. Vannefer, ó, a gente faz isso aqui, ó. Virou aqui para o lado, deixa eu mostrar só um pouquinho rapidinho, ó. Tem um jardim oriental que lá dentro tem um jardim incrível. Com o que mais? Tem um peixinho, tem uns peixes ornamental japonês, muito bom, muito bonito. Tem muita comida aí dentro, além desse jardim que a gente está mostrando agora aí, ó. O jardim com muita tranquilidade, quem chega... Opa! Perdemos o Vinícius, que pena, a gente estava olhando esse jardim belíssimo, o Jardim Oriental, lá na Liberdade, mas bom, agradeço muito o Vinícius, será que ele... Opa, tá voltando a imagem. Oi, seu Vinícius, ao vivo é assim mesmo, então, né? Voltamos, opa, voltou. Ao vivo é assim, né? Ivane, sabe o que acontece? Aqui tem uma multidão seguindo a gente também. A gente está cercado de muitas pessoas, são muitos sinais de telefone e acho que é por isso que o nosso sinal prejudica. Mas a gente estava te mostrando esse jardim, ó. Basta chegar aqui, joga uma moeda para os peixes e aí a cultura é sorte, né, seu Kiyoshi? Sim, é sorte. Muita sorte. Obrigado pela entrevista, Vannefer. Só para lembrar que se você entrar nesse jardim lá atrás, ó, de todo esse verde, tem um cenário de muita tranquilidade, são muitos restaurantes, muitos quiosques de comida japonesa. E o pessoal senta nessas pedras aqui, faz um pouco de meditação, encontra uma paz muito grande. Ó, dá para encontrar paz aqui, viu, Vani? Foi como o seu quiosque está falando. Apesar daquela multidão lá fora, tem paz aqui dentro. Tem muita paz. Seu quiosque, obrigado, tá, pela entrevista. Muito obrigado para todos. Obrigado, Vannefer. Vou encerrando por aqui com essa imagem, tá? A imagem de paz, ó, nós mostramos lá a rua principal aqui da Liberdade, mas a gente encerra com essa outra imagem que, por incrível que pareça, fica dentro da rua Galvão Bueno, aqui na Liberdade, no centro de São Paulo. Paz aí para vocês no estúdio, viu, Vannefer? Paz e sorte, hein? Não esquece de jogar uma moedinha por você e por mim. Um beijo, muito obrigada, querido. Agradeço a ele também pela gente. E olha, a gente fala muito da cultura japonesa, pelo menos para mim é impossível não falar das artes marciais. Porque é uma questão, não é só luta, na verdade, é filosofia de vida, né, gente? E para mostrar a importância das artes marciais para o corpo e para a mente, olha só quem é que eu vou chamar aqui com a gente, por favor. Com a gente, o líder sensei, que é o professor Ricardo
Avedician, falei correto? Sim. Sensei, por favor. E também com a gente o professor Roberto Teru. Sejam muito bem-vindos. Vocês vão principalmente demonstrar pra gente aqui Aikido, não é isso? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho mais do Aikido. Tem muita filosofia de vida, né, pessoal? Bastante. Tem bastante, né? O Aikido, ele foi fundado mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por Sensei Morihei Ueshiba. Ele era uma figura meio pitoresca, assim, né? Porque participou da Guerra Russo-Japonesa e depois desse período ele foi para Hokkaido com a família para desbravar Hokkaido, aquelas coisas que bem de desbravadores mesmo, né? Aí, nisso, ele conheceu também um outro lado, também um lado mais espiritual, né? Que era a Hashimoto. Aí, pós a Segunda Guerra, depois toda aquela coisa da guerra, daquela destruição toda... Pós Segunda Guerra Mundial, Isso, aí ele fez a junção entre o Daitoryu, que era a arte que ele treinava, junto com o Moto, e criou o Aikido, né? Que era uma coisa o caminho, vamos dizer assim, do amor, mas não do amor assim fraco, mas do amor mais universal, uma coisa mais forte, né? Então, como é que une arte marcial, amor, essa filosofia? Por favor. Na verdade, o Aikido, ele é uma arte marcial, ele tem a marcialidade, mas ele tem o lado espiritual, a parte de buscar a iluminação, do autoconhecimento, o desenvolvimento humano. Então você percebe a intenção no toque, a gente faz usando a mecânica, a parte marcial, ela pode ser agressiva, mas ela pode ser controlada. A gente pode demonstrar, inclusive, para entender melhor. Por favor, como é que ela pode ser controlada? A gente vai fazer vocês dois. A gente vai demonstrar aqui algumas coisas aqui entre nós dois. Depois a gente faz uma dinâmica. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Só para eu entender como é. E expliquem, tá bom, por favor. Tá bom. Tá. Então, ele vai segurar em mim aqui. Eu posso tirar esse tipo de coisa, né? Com agressividade, que seria. Né? Com a força. Mas eu posso sentir, o que o Ricardo quer? O Ricardo quer me empurrar. Então, eu puxo ele e junto com ele e faço o movimento. Opa! Né? E aí podemos fazer uma imobilização. Né? Tá falando que não é com agressividade, mas eu já fiquei com medo aí, se fosse em mim. Mas a ideia do Aikido quando você vai praticar, você não pode praticar assim, ó. Eu sou mais forte que o Ricardo é mais forte. Não, coisa assim. Eu tenho que praticar de uma maneira que ele é mais forte e vem com tudo. Eu tenho que... Isso, entendeu? Eu não posso ficar assim. Aí eu não consigo fazer. Na verdade, é usar a força dele contra ele. Aí eu tenho que juntar e passar, putz, eu e ele são uma coisa só. E a gente pode fazer, né? Eu acho que o Ricardo está sofrendo agora. Não, mas ele tem que... Então, eu vou atacar, por exemplo, algumas coisas também, né? E aí ele... Ai, meu Deus. Gente, a gente não tá com tatame aqui, pelo amor de Deus, cuidado. E como é que seria se eu fosse participar? Opa! Se eu fosse participar sem cair. Gente, olha isso que eles estão fazendo aqui. Ao vivo no Revista Lesp, mobilizou um sensei mobilizando o outro aqui. A gente consegue, na verdade, no momento do toque... Ai, meu Deus. Isso aqui seria como? Se eu estivesse te agredindo, no caso? Sim, puxando, ou te empurrando. O que eu vou fazer? Eu vou juntar minha força com a sua força. Eu nem força tenho no braço esquerdo. Então, mas o que acontece? Pense naquele cara chato aqui, na festa que... Eu preciso perceber o que você quer fazer. E você vai ter que desenvolver sua sensibilidade e perceber para onde que eu estou conduzindo você. No caso, é para baixo. Aí eu vou para baixo. Você vai acompanhar. O objetivo não é ganhar ou perder, ser mais forte que o outro. É desenvolver a percepção. Quando a gente treina a arte marcial, a gente não está treinando só o corpo, a gente está treinando mais a cabeça do que o corpo. Então, por exemplo, se eu fosse... Vamos fazer o contrário. Ai, meu Deus. Você vai fazer em mim. Isso, aí eu ensino ela a fazer. Vai lá. Vai, me ensina. Você vai fazer o seguinte, você vai perceber o corpo dele, você vai juntar o seu corpo com o dele para fazer uma coisa só. Ele está querendo me empurrar. Então não tem problema. Então você pode ceder um pouco, você vai jogar esse teu dedo mínimo, segura a mão dele aqui. Agora o que você vai fazer? Você pode até cumprimentar ele aqui. Ele vai para baixo. Pode cumprimentar.
Ah, não, você tá brincando. Não é possível que ele esteja sofrendo com isso. Por quê? O que acontece? Não, na verdade, eu gostei da atuação, tá? Não, faz, vai lá. Normal, como se fosse... Aí o que acontece? Você virou uma coisa com ele. Não são dois corpos diferentes. É um corpo só. Você juntou. Vamos fazer um teste. Eu peguei a força dele. Pode ajudar? E... Não. E usei, olha só. A Vani pela primeira vez dela. Por favor, chamando o Cláudio aqui também, passando aqui na frente pra gente conseguir. É a primeira vez também? Só segura o pulso com a outra mão. Aqui assim. Com a outra mão. Isso. Mas segura forte. Por favor, não vai me bater. Ó, vai devagar. Devagar, hein? Vai lá. Faz a mesma coisa que você fez. Não, mas você tem que me empurrar pra usar a tua força. Isso. Devagar. Isso. Dói mesmo. Dói? Tem que tomar um certo cuidado. Doeu, Cláudio? Doeu. Olha, viu, gente? Vocês estão aí de prova. Agora aprendi um pouquinho de Aikido. Muito obrigada, Cláudio. Adorei sua participação. O objetivo não é ser mais forte que o outro. Na verdade, o objetivo é você ter essa sensibilidade e perceber o que você pode fazer para resolver um problema. Só que a gente está treinando fisicamente. Só que de tanto treinar, com o tempo, passar do tempo, a gente consegue usar essa dinâmica para o dia a dia. Num trabalho, num relacionamento, a gente consegue vivenciar isso fora do tatame. Então você começa, em vez de você bater de frente com um chefe, com uma pessoa que tem mais poder, você treina também. A cabeça para resolver o problema de uma forma melhor. Sensacional. A arte marcial não serve só para brigar, derrubar, ganhar. Ela serve para mais coisas do que isso. Principalmente para se treinar também, né? Sim. Gente, muito obrigada. É assim? Arigatô, sensei. Arigatô, sensei. Muito obrigada. Olha, adorei. Tchau, prazer. Inclusive, muito obrigada. Eu vou usar isso, viu? Sim. A meu favor. Se vocês quiserem e tiverem disponibilidade, Por favor. a gente faz parte da Confederação Brasileira de Aikido. A gente representa a Confederação Brasileira de Aikido, liderada pelo Shihan Wagner Bull. Aí tem o dojo, a sede aqui na Rua Mauro. Na Rua Mauro 331, tá bom? E dá para aprender Aikido qualquer pessoa, mulher, homem, criança. Idade, horário, idade. Para criança. E tem o Agatsu Dojo no Jurubatuba também, em Santo Amaro. Muito obrigada. Muito Foi um obrigado. prazer, viu, estar com vocês Obrigado. aqui hoje. E, gente, olha, Cláudia, eu adorei, tá? Porque invejosos vão dizer que eu lhe paguei. Não, mas eu vou... Pra cair ali, mas doeu então. Doeu. Quase que... Tá vendo? Um pouquinho só que eu aprendi, já deu certo. Gente, eu queria chamar, porque a gente está falando aqui dessa questão, adorei aprender um pouquinho de Aikido, mas que é muito de treinar a mente, é espiritual, né? E a espiritualidade faz parte da cultura japonesa, obviamente, muitas filosofias e o jeito de viver que valoriza o cuidado com a mente conquistaram o Brasil. Todos nós. E agora, então, a gente vai conversar com o professor Oswaldo Murahara, presidente da Seicho Noie Manabukai Brasil. Espero ter falado certo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado. A Seicho Noie Manabukai é um movimento que surgiu para estudar o ensinamento fundamental do mestre Masaharu Taniguchi. Ele é um personagem muito importante no Japão, é até indispensável para o povo japonês. Me fala um pouquinho também, professor, sobre como é a questão da religiosidade no Japão. Quais são as religiões que predominam no Japão e como é que as famílias japonesas também têm essa ligação, né, e transmitem as tradições religiosas para os filhos hoje em dia? Sim. É fundamental conhecer o espírito do povo japonês. Esse espírito vamos entender quando compreender qual a crença dele. O que o povo japonês considera de valor fundamental. Basicamente, o Japão é um país que foi criado não apenas do ponto de vista democrático. O Japão é um país que foi criado diretamente pelas ideias de Deus. Assim ensina o mestre Masaharu Taniguchi, que hoje nós estamos agindo dentro do movimento Manabukai, que significa estudando o mestre Masaharu Taniguchi.
No Brasil, a presença do movimento da Tsunui foi enorme, principalmente pós ou durante a guerra. O povo, ou a colônia japonesa, estava dividido em duas partes. Uma dizia que o Japão tinha ganhado, os ganhadores, e outro dizia que o Japão tinha perdido a guerra. Isso criou um clima de desarmonia. Houve até crimes nessa área. Isso a Tsunui enviou o médico, Dr. Katsumi Tokurisa, para pacificar, né? Ele ensinou, despertou. Não há guerra no mundo de Deus. Guerra é apenas uma ilusão. A ilusão é sempre ilusão. Não é verdade. O que existe é Deus, o que Deus criou. Então, o mestre Masaru Taniguchi, esse movimento, ensina a pessoa a mentalizar. Aqui, agora, é o paraíso. E que o que pode dar luz, salvar o país, o Japão, o único mesmo, na verdade, é o povo japonês. O japonês é que deve despertar para essa verdade, que é um país criado por Deus. Isso é fundamental. Professor, uma aula... E vindo ao Brasil, o povo da colônia parou. E todos começaram a vir ali embaixo. Professor, o senhor veio aqui para dar uma aula para a gente de história, que eu já estou tendo várias aulas de história aqui hoje, na verdade, e também de religiosidade. É incrível tudo que a gente aprende também com a cultura japonesa. Eu agradeço muito o senhor pela sua participação aqui no Revista Lesp. Enriqueceu muito o nosso programa. Boa tarde, professor. Eu só queria citar uma palavra do Albert Einstein, famoso cientista. Eu tenho aqui, deixei anotado. O Einstein disse assim: a cultura mundial começou na Ásia e na Ásia retornará. Deus, diz Einstein, agradeço a Deus pelo fato de ter feito um país tão nobre como o Japão. A cultura mundial começou na Ásia e para a Ásia retornará. Legal, muito obrigada, tá, professor, por ter trazido isso também, tudo que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Gente, estou aprendendo muito aqui, muito mais do que eu achei que eu sabia. Nós, brasileiros, achamos que sabemos muito sobre o Japão porque a gente está tão bombardeado, digamos assim, por informações japonesas, desde a comida, que a gente falou também da culinária aqui, as artes marciais, mas eu estou aprendendo muito mais aqui. Por isso que eu te perguntei naquela hora se foi essa impressão que você teve quando chegou lá também, se foi a mesma. E quando as pessoas que estão lá, né, vêm conhecer o Brasil, vocês, dos seus amigos, as pessoas que vêm para cá, o que eles acham do nosso país? Bom, eu acho que os japoneses, acho que não só os japoneses, acho que os estrangeiros, né? E quando eles vêm para cá, eles veem um povo, né? O brasileiro ele é muito acolhedor, né? E lógico que eles veem algumas diferenças, né? Um pouquinho das adaptações da nossa cultura, mas eles ficam principalmente impressionados, porque a nossa comunidade é a maior comunidade Nikkei fora do Japão, né? Então, e eles ficam impressionados também muito como os descendentes conseguiram implantar, né? Como tiveram a participação importante no progresso, no desenvolvimento, né? Na agricultura, e como a gente é muito bem aceito aqui. Aqui o brasileiro ele adotou e assim abraçou, né? A cultura japonesa de uma forma tão assim envolvente que a gente fala que antigamente, eu lembro que a gente fala para as crianças, hoje, domingo é dia de comer macarronada, né? Hoje você fala para as crianças, o que você quer comer? Eu quero comer sushi. Né? Então o sushi já faz parte hoje, né? Da comida culinária já faz parte. Então os japoneses que vêm para cá, eu vejo que muitos deles se impressionam realmente com esse calor humano, com a nossa comunidade Nikkei, como ela está desenvolvida e como ela teve essa participação tão importante aqui no Brasil. E sushi, inclusive, você estava falando, não é a mesma coisa sushi aqui e sushi lá, gente?
Um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, né? Como é? Já existe uma acho que em qualquer cultura, né? Quando chega um alimento, né? Ele vai se adaptando, né? E aqui no Brasil você tem né? Do mesmo jeito que você tem no Peru, em outros países, você tem uma fusão, né? Então, por exemplo, quando a gente vai num rodízio, primeiro que não existe rodízio no Japão, né? Então, o pessoal mas já adora essa invenção daqui, tá? Brasileiro. Primeiro que vê, aí depois vê aquele mundo de salmão também, né? Que também é algo que o brasileiro gosta muito de salmão. No Japão se consome salmão, mas existem outros peixes, né? Como atum, outros peixes que fazem mais sucesso. Mas quando o japonês, ele olha a gente comendo, né, o pessoal, né, eu não gosto, mas muita gente coloca, né, cream cheese, geleias, coloca, né, muitas frutas, né, morango, manga, tudo isso realmente para um japonês mais tradicional, né, é uma coisa que assusta, né, porque... Lá é só o nigiri, é o peixe e o arroz, é mais ou menos isso? Existe algumas, utiliza muito frutos do mar, né, então a gente tem... Né, os caranguejos, nós temos as ostras, a gente tem, né, os ouriços, as ovas, né, mas essa coisa do brasileiro de colocar, né, e até uma vez eu vi na TV, eu ainda não... Eu dei a sorte, né, de não ver, mas quando a gente vê, por exemplo, um rodízio que o pessoal coloca Nutella... Ai, calma, a gente vai falar sobre essas coisas ainda aqui. A gente vai falar, a gente não vai deixar isso passar, não, já, tá? Mas antes eu quero falar de outra coisa, que é a disciplina japonesa, gente, que é reconhecida mundialmente. Mas o país também é conhecido pelas curiosidades. A gente está falando algumas aqui, né, em relação à culinária. Então, a apresentadora de TV, Regina Volpato, ela visitou o Japão recentemente, compartilhou várias experiências. Será que o Japão é mais limpo que a sua casa? Fica até o final que eu vou te mostrar coisas que eu só vi aqui. Bebidas gelatinosas, isso mesmo, que você pode comer líquidos. Elas vêm com essa textura aqui e tem várias opções, desde água até refrigerante. E o guarda-chuva, não parece óbvio que eles tinham que ser impermeáveis? Pois bem, pois aqui eles são. Basta chacoalhar que eles voltam a ficar secos. E além disso, ainda tem esses dispositivos em vários lugares para você dar aquela secada final. Marmitas prontas, saudáveis, que você encontra em lojas de conveniência e supermercados. Tem para todos os gostos e na embalagem você vê direitinho tudo que tem dentro. E ainda tem a opção daquelas que esquentam sozinhas e esquentam pra valer, cozinham até ovo. Cores tratadas com adesivos e eles têm para todas as áreas do corpo. Eu testei essa do pé e confesso que não vi nada demais. O matcha mais prático da sua vida parece só uma garrafinha de água, mas aí dentro o líquido está separado do pó e a hora que você gira a tampa, pronto, a mágica se faz e você tem um delicioso matcha na hora. Sorvete que não derrete, ele pode ficar até 1 hora fora do freezer. É artificial? Não. É um ingrediente natural, polifenóis de morango que os cientistas aqui descobriram. É comum colocar frutas e outros alimentos em caixas na porta de casa para quem quiser pegar. No trem-bala, que vai a até 300 km por hora, não tem cinto de segurança, porque ele é muito estável e os registros de acidentes são raríssimos. Além disso, é muito fácil virar as poltronas para que amigos e famílias viajem juntos. Ouvi muita gente falar e quis conferir. Realmente, o iogurte não gruda na tampa. Escova de dente com 16 mil cerdas para higienizar melhor e massagear a gengiva. Testei e confesso, não gostei. Ovos vendidos de várias maneiras. Por unidade, cozidos, defumados, em conserva, prontos para você comer em qualquer lugar. Viralizou e eu paguei para ver. Dizem que andar de meia por uma rua normal do Japão não deixa ela suja. Eu juro que eu não acreditava, mas fui fazer o teste. E olha o resultado. As meias continuam brancas. E na sua casa, será que elas passariam no teste? Não passariam de jeito nenhum. Limpo direitinho a minha casa, mas não do jeito que o japonês limpa as ruas, aparentemente. E, gente, aqui na Lesp, Brasil e Japão celebraram os laços de parceria entre as duas nações. Foi durante a cerimônia de posse da diretoria da Associação de Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei. Estou tentando falar certo. Que é um programa de intercâmbio para descendentes japoneses que vivem no Brasil. Kazuo Watanabe hoje é conhecido como um grande jurista do Brasil, além de professor sênior da USP. Mas há 60 anos, quando tinha apenas 6 anos de formação, foi o primeiro a participar de um programa de bolsas e intercâmbio promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. Era um convite para ir ao Japão, conhecer a sua cultura, a sua política, o seu povo, né? E como nasci no Brasil, eu nunca estive no Japão, conhecia por informação dos meus pais, né? Aceitei de pronto
E foi uma coisa extraordinária para mim. E ele não foi o único. O ex-ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Masami Ueda, além de ter sido o primeiro descendente de japoneses a integrar uma corte superior no mundo, também teve a oportunidade de conhecer o Japão pelas lentes do programa. Em 71 eu era promotor público e essa bolsa trouxe inegável contribuição para o aperfeiçoamento entre o Brasil e o Japão. Nesses quase 60 anos, a Bolsa já tem mais de 300 integrantes no Brasil. A Alesp recebeu a cerimônia de posse da nova Associação Brasileira dos Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei, para aqueles que participaram do programa de intercâmbio. Mas o evento não foi apenas protocolar, foi também uma oportunidade de reconhecimento do trabalho dos ex-bolsistas e da importância de fortalecer as relações entre o Japão e o Brasil. Eu retornei às minhas raízes, né? A terra natal dos meus antepassados, e apesar de estar lá poucas vezes, eu sentia que como se eu estivesse caminhando por onde eles passaram um dia. O Brasil é o país que conta com a maior comunidade de japoneses fora do Japão no mundo. Além disso, são grandes parceiros comerciais, especialmente no que diz respeito a minério de ferro e produtos agropecuários, sendo o epicentro dessas negociações o estado de São Paulo. E aqui em São Paulo tem mais de 300 empresas que investem no Japão. E nesse sentido, o São Paulo é o epicentro de relação econômica entre o Japão e o Brasil. E agora chegou a hora de ver o que a galera das nossas redes sociais preparou para o Revista Lesp, gente. Vem aqui, Natália. Natália já está chegando. E eu soube, boa tarde, Natália. Soube que você trouxe, a gente já, teve gente aqui no sofá já falando dessas comidas aqui, Brasil, Japão, que não tem lá. Você trouxe umas coisas aí que eles vão adorar, né? Eu tava escutando o pessoal falando e acho que talvez até se surpreendam, porque o brasileiro é criativo, né? Demais. Inclusive, um dado bem bacana é que a cidade de São Paulo, ela tem mais restaurantes de culinária japonesa do que churrascaria, sabia? Não. Dado interessante, né? E, bom, quando essas comidas chegaram aqui, elas ganharam um jeitinho brasileiro. E a gente separou as iguarias mais curiosas que os brasileiros inventaram. Vamos começar pelos temakis, né? Prepara o coração, quem for aqui que estiver no sofá, tá? Porque temaki é uma coisa que o brasileiro gosta. Temaki no pote, no copo. Tudo dentro, coloca tudo dentro. Isso aqui é um hot dog de temaki. Como é que faz, gente? É um dogão de temaki. Gente... E claro, os sushis também, que eles comentaram, com fruta, creme de avelã, kiwi, melancia... Não há limites. É uma salada de fruta com arroz, na verdade. E aí, para já juntar todas as imigrações que existem aqui no Brasil, inventaram as principais de São Paulo, inclusive. De sushi. Por que não, né? Porque aí a pizza é italiana, já entra o sushi, que é japonês. E Brasil e a junção que é a brasileira, né? Meu Deus, gente, eu amei. Agora, quero fazer uma pergunta. Eu sei, eu quero fazer a pergunta pro sofá. Alguém sabe o que é Farmaura? Farmaura. Não, desconheço. Eu sei, eu farmei aura porque eu já comi algumas coisas aqui que a gente mostrou, tá? Olha, pizza de sushi, meu Deus, acabou de aparecer. Agora, Natália, o que é farma aura? E eu já vou adiantar que eu acho que você farma aura todo dia aqui no programa. Uau! Porque farma aura é uma coisa positiva, é você ir acumulando uma aura, entendeu? Farmar vem ali do videogame, que é acumular, perfeito, né? Tipo, acumular isso. A vida. E a aura? E a aura é algo bom, assim, é você ser incrível, entendeu? E tem coisas que você faz que vão aumentar a sua aura. Só que tudo isso é muito subjetivo, entendeu? E vocês prepararam, tem a ver farmar aura e a Lesp? Então, tem uma expressão que a gente usa aqui na Lesp, às vezes, o povo fala, que é formar aura, que é parecido com farmar aura. E essa expressão tem um significado aqui na Assembleia e a gente preparou no nosso quadro Descomplica um dicionário para você entender o que é isso. Os deputados estão farmando aura? Vamos ver? Sabia que aqui na Lesp os deputados precisam farmar aura para votar um projeto no plenário? Quer dizer, farmar hora.
Tá confuso? Então bora descomplicar. Antes de alguns projetos serem votados, existe um tempo mínimo de discussão previsto no regimento interno. É o que a galera por aí costuma chamar de formar hora. Quase. Funciona assim. Projetos em urgência precisam de 6 horas de discussão. Em prioridade, 9 horas. E na tramitação ordinária, 12 horas. O objetivo da regra é equilibrar duas coisas muito importantes: garantir espaço para o debate e permitir que as votações avancem. Mas calma, há algumas exceções a essa regra. A discussão nem é aberta se não houver oradores ou então por deliberação do plenário. Então já sabe, antes do voto vem o debate. E em alguns casos é preciso farmar a hora para votar em plenário. Siga a Assembleia SP e continue descomplicando com a gente o Parlamento Paulista. Natália descomplicando tudo, farmando aura, né, amiga? Muito obrigada. E, ó, siga a Assembleia SP, tá? Dá uma olhada aí, vai aparecer na sua tela o QR Code, aponta pro celular, o celular para a tela aí, para o QR Code, você já entra no @AssembleiaSP. É isso Farmou aí. aura. Espero Obrigada, que a gente Natália. esteja farmando aura agora. Obrigada. Obrigada, Natália. Aprenderam? Tchau, Aprenderam? E vai um temaki no pote? Eu já vi isso nos Matsuris. Nos Matsuris já estão tendo... hoje nos Matsuri, que tem em todo o Brasil, está tendo essas diversidades, né? Que, então, dependendo da região que a gente vai, que não é uma região que tem muita comunidade japonesa, né? Aí eles trazem, né, os restaurantes locais, aí aparecem Mas algumas... você gosta? Hã? Mas você gosta? Já comeu? Eu comi, mas eu senti falta do nori mais... nori. Assim, Da né? alguinha, né? Do nori. Daquela amor, daquela... né? Gente, mas agora a gente vai continuar com outras informações. Hora de ficar por dentro de mais informações ainda. É hora do nosso boletim Alesp News. Quem está com a gente é a Natália Lino, mais uma Natália. Oi, Natália. Você está acompanhando, né, uma atividade aqui na Alesp. Conta pra gente que evento é esse. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Vânifer. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Olha, exatamente, eu estou aqui no auditório Tiradentes, porque daqui a pouco, às 14 horas, começa um evento em celebração, em comemoração aos funcionários públicos aposentados. A data oficial foi celebrada no dia 17, né? Mas comemora-se aqui, então, na Assembleia Legislativa hoje. Por quê? Esse evento foi criado pela ASPAL, que é a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, justamente para comemorar e celebrar, né, esses funcionários que dedicaram as suas vidas ao serviço público. Aqui eles vão poder acompanhar a apresentação do coral, que deve se apresentar mais tarde. Eles terão também, né, outros pronunciamentos, alguns depoimentos que devem acontecer ao longo do dia. E também terá uma apresentação desses 15 membros, então, que são do coral, mas que também são pessoas que fizeram parte dessa gestão pública, que trabalharam aí como funcionários públicos, e terá também sorteio. Então, quem vier participar vai poder participar também do sorteio. Agora, além deste evento, Vânifer, que acontece às 14 horas aqui, outros eventos devem acontecer na casa, tá? Às 14 horas ainda, né, tem a reunião da Frente Parlamentar em apoio à adoção das 14 às 17 no Teotônio Vilela. Tem sessão pública de licitação das 14 às 19 no plenário José Bonifácio. Tem também um projeto de informatização de processos às 16 no auditório do LP, reunião de Comissão de Administração Pública em Relações de Trabalho às 18 no Franco Montoro. Às 19 tem ato solene de tributo aos circenses e agentes culturais, também no Teotônio Vilela. E às 19 também sessão solene de entrega de colar de honra ao mérito legislativo para o Ministério do ST, o Paulo Dias de Moura, no Salão dos Espelhos. Então tem bastante coisa acontecendo aqui ao longo do dia, né, Vânifer? Essas são as informações do que vai acontecer, então, aqui na Assembleia. Volto com a nossa programação, com o Revista Lesp, eu volto com você. Muito obrigada, Natália. A gente sempre é melhor informado com você, tá? Boa tarde. E mais notícias a qualquer momento durante a programação da TV Alesp. Voltando a falar do nosso dia da imigração japonesa, Cláudia, a gente mostrou tantas coisas bonitas, aquelas
mostras lindas, exposições maravilhosas que estão agora na Japan House, que sempre tem. E é importante quando vocês veem as novas gerações chegando em locais como a Japan House para ver que o Vitor já disse que é quem está mais ligado, antenado para aprender as coisas, né? O que vocês sentem, assim, que é um dever que está sendo cumprido, bem cumprido aqui no Brasil e no estado de São Paulo, principalmente? Sim, sim, eu vejo que a Japan House, não só a Japan House, mas todas as outras instituições que trabalham com cultura japonesa, elas desempenham um papel muito importante para essas novas gerações, porque muitas vezes, né, nós tivemos o contato, né, com os nossos avós, né, e esses nossos avós é que nos transmitiam muita coisa da cultura. As próximas gerações já não vão ter mais esse contato com essas primeiras gerações. Então, nós, nesse ponto, a gente foi super privilegiado de escutar dos próprios imigrantes, dos pioneiros, as histórias, né? A história passada oralmente, né? Então, a Japan House, ela tem um trabalho muito importante da gente poder mostrar o que está acontecendo agora no Japão, com as novas tendências, com as novas atividades. Nós temos, né? Vocês falaram muito sobre o mangá, sobre essa cultura pop. A Japan House, a gente tem, todos os meses, a gente escolhe um mangá, né? E esse mangá, ele é discutido, né? A gente faz uma atividade presencial na Japan House, onde, né, o nosso time educativo faz essa leitura, né? Uma leitura do mangá. Então, essa nossa atividade é uma atividade que está sendo tem uma super adesão, porque a gente fala sobre vários... E a gente sempre tenta pegar um mangá que tem alguma relação com as nossas exposições, né? Então, esse é um dos pontos. E é uma atividade que a gente comunica, né, diretamente, né, a Japan House, diretamente com esse público, né, mais jovem. E fora isso, a gente também tem um clube de leitura, que nós temos também todos os meses, escolhe um autor japonês. E esse autor japonês com livro traduzido em português, as pessoas podem fazer uma discussão, isso é online. Então, assim, é interessantíssimo porque a gente tem gente do Brasil inteiro, mais de 100 pessoas discutindo, falando sobre o livro, e a gente vê a quantidade de jovens que estão, né, lendo esses autores japoneses, né? Então, para a gente é muito interessante isso. Não, e ler é informação, é cultura, e eu costumo dizer que a gente viaja quando a gente lê. Inclusive, eu que nunca fui ao Japão, dá para viajar lendo, né? E Vitor, agora, ler em japonês é outra coisa, né? Mas aprender japonês é difícil, assim? A aliança pode ajudar? Não, pode, né? Acho que nesse tempo que a gente tem de trajetória aí, muitos alunos estão satisfeitos. Inclusive, eu tenho um grande amigo completamente brasileiro, ele foi, durante a faculdade, ao Japão, porque ele exatamente havia estudado na Aliança e teve esse processo de intercâmbio e ele se formou em Direito, pôde conhecer ministros do Supremo Tribunal de Justiça japonês, acompanhado de um professor japonês também. Uma experiência fantástica para quem tem essa perspectiva de aprender o idioma, né? E hoje está falando sozinho, sem acompanhamento do professor? Sem acompanhamento do professor. Na verdade, ele só foi para o Japão porque ele já dominava o idioma. Leva quanto tempo, mais ou menos, para aprender japonês? Depende, relativo, a cara dele. É muito relativo, é de pessoa para pessoa, né? Mas existem cursos rápidos, de um ano e meio, a pessoa já está conseguindo se comunicar no Japão completamente, mas o curso completo mesmo pode levar anos, quase décadas, né, para obter as certificações e etc, né? Nossa, décadas mesmo, gente. Hoje eu já errei alguns nomes aqui hoje, não foi, Joey? Você aprendeu fácil? Não, eu cheguei no Japão, na verdade, sem saber falar o japonês. Eu pois aprendi como é que foi? No dia a dia, né, convivendo com o japonês. Quando a gente está lá, a gente fica assim, você acaba aprendendo. Eu mesmo entrei no escritório, né, virei engenheiro mecânico sem saber escrever japonês. Então eu tive que aprender o kanji no dia a dia, por método de, às vezes, erros e acertos, na convivência a gente vai aprendendo. Mas, como ele falou, há décadas, porque existem vários níveis, né, de kanjis lá no Japão, e o cara que conhece todos os kanjis são milhares, né? São milhares de kanjis, né? Então, assim, tem uns níveis, né? Que se você conhecer até tantos números de kanjis, que você consegue ler o jornal. São quantos, mais ou menos? Eu sei que é uma quantidade grande. Agora assim, saber sei lá, o número. 2.000 kanjis para você conseguir ler um jornal japonês. Né? Então, não é tão fácil assim você aprender de um dia para o outro. O que dá para aprender, talvez em pouco tempo, você consegue, é o básico, principalmente, né? A gente percebe que
os jovens, né, eles gostam muito de querer assistir o anime em japonês. Eles não querem ouvir o traduzido, então eles querem ouvir, né? A língua. E acompanhar. Ou ler o próprio mangá em japonês, ao invés do traduzido. Isso Exatamente. deve ser impressionante. Agora, a gente está chegando aos últimos momentos do nosso Revista Lesp. Eu queria entender de vocês hoje qual é o principal, Cláudio, então, também, legado que o Japão, você vê marcas do Japão no estado de São Paulo. Eu vejo que os pioneiros nessa imigração, quando ela chegou aqui, trouxe muita coisa. E eu acho que hoje, para nós, é um motivo de orgulho, como o Joey falou, né? Nós somos brasileiros, né? Nós temos muito orgulho das nossas origens japonesas, mas nós temos, né, essa raiz nossa de ser brasileiro, de ser orgulho, né, de ser paulista. E eu vejo que a comunidade, ela trouxe muitas coisas. E uma das principais que eu vejo é essa parte realmente da educação, né? Como o Austin falou, né, que a comunidade surgiu através, né, das escolas, né? Então, eu vejo que hoje a contribuição da comunidade japonesa, né, na parte de educação é muito interessante, né? Educação imprescindível, né, Vitor? Você trabalha com isso? Exatamente. Imprescindível hoje é uma marca também da cultura japonesa. Eu acho que é um dos principais marcas da cultura japonesa é a doutrina na educação, né? Além do respeito aos antepassados, né? Uma coisa que eu gosto muito na cultura japonesa é a questão da coletividade, né? Nunca pensar você só como um indivíduo, mas como você, um indivíduo, parte de uma sociedade, né? Isso é fundamental. E isso é difícil de ver nos dias de hoje. Muito. Joey, vou deixar então para você os últimos momentos desse programa. O que significa hoje ser um japonês, vou colocar entre aspas, como você já disse que se descobriu lá brasileiro, aqui no estado de São Paulo, e essa união dessa cultura, que coisa bonita, né, que virou, mesmo tendo pizza de sushi. Eu acho que assim, a gente percebe que esses 118 anos, né, que a cada ano que passa, a gente vê as crianças, você vê os jovens, o interesse cada vez maior, né, da comunidade não descendente, né, de estar se aprofundando mais na cultura japonesa, querendo aprender a linguagem. Você vê lá, que nem como eu fui para Tóquio ano passado, vê a quantidade de brasileiros que estão indo para lá para conhecer a nossa cultura e ver cada vez mais integrado, né, pelos matsuris, que são os festivais, né, que tem a participação maciça mesmo da população brasileira, da população brasileira em todo o Brasil, porque eu faço show desde o Pará até Rio Grande do Sul, e todos, você pode ver que mais de 80%, 90% das pessoas que estão ali não são descendentes. Então, eu acho que esse legado que a comunidade tem deixado, que é educação, a filosofia, artes marciais, que cada vez mais a gente vê que está se consolidando e chegou para ficar. Educação, cultura, música, culinária, artes marciais, tudo isso é uma mistura de Brasil com Japão. Arigato! Muito obrigada a todos vocês, Joey, Vitor, Cláudio. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje falando sobre isso. E, gente, o Revista Lesp termina aqui. Muito obrigada, arigato, pela sua companhia. Amanhã tem mais, tá? Siga acompanhando tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Não esquece, tá? @AssembleiaSP. TV Alesp, tudo a ver com você, tudo a ver com o estado de São Paulo, tudo a ver com o Japão também agora. Beijo!